Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos falar sobre sindicatos de apostas. Vamos lá ver o que é isto dos sindicatos de apostas, porque às vezes as pessoas podem fazer alguma confusão. Os sindicatos são uma máfia. Os sindicatos às vezes costumam ter má reputação, estão associados a organizações criminosas, ou então há aquela ideia que existem gangsters que fazem ameaças físicas se não pagar, etc. Parece um filme, não é? Ou que estão cheios de jogos fixos. Ou então que é tipo as máfias chinesas que compram jogos na segunda liga portuguesa. Quem é que já não viu, não é? Notícias deste género. Todos os anos aparece às vezes qualquer coisa deste género. A segunda liga com jogos combinados, etc. Isto aqui são sindicatos que fazem isto. São organizações criminosas. Organizações criminosas são de certeza. Agora, será que fazem parte de sindicatos? Se calhar há sindicatos que são organizações criminosas. Mas eu já tive o prazer de falar com uma pessoa há um tempinho atrás e ele explicou mais ou menos como é que os sindicatos funcionavam. Por isso, vou passar-vos a informação do que eu sei, não é? Eu nunca trabalhei num sindicato e ficam a conhecer um pouco mais. Então, qual é a realidade dos sindicatos? Vamos lá. Primeiro, são constituídas por pessoas que cumprem lei e não estão associadas a organizações criminosas. Diria, os sindicatos acabam por ser quase uma espécie de empresa, se formos a ver, tem pessoas comuns que às vezes fornecem informações, dados, etc. Mas são pessoas que, quer dizer, não são criminosas, tá bom? Isto, eu diria que os jogos não estão fixos, talvez 90%, talvez de vez em quando alguns joguinhos, em alguns sindicatos eles têm acesso a uma informação qualquer e eles aproveitam-se dela, não tenho dúvida. Mas acho que a grande maioria, pus aqui 90%, não são jogos fixos, né? Ou 95%, tá bom? Mas se aproveitam de jogos combinados, aí tornam-se uma organização criminosa, como é óbvio. Muitas das vezes também eles têm modelos estatísticos chatos, como aquilo que a gente faz aqui no canal. Eu diria que a um nível de topo da organização, às vezes nem conhecem os jogadores ou veem os jogos. Toda essa informação é processada por uma liga inferior a uma linha intermédia de pessoas, tá bom? Que depois passa a informação para os grandes dirigentes, o CEO da empresa. Eu depois vou mostrar aqui uma estrutura simples de um sindicato e que eles tomam a decisão final, tá bom? Depois tem realmente um inside information e rapidez de informação. Acho que é algo. Eles podem saber um bocadinho mais, tá bom? Que o público em geral, não é? E também, acima de tudo, a informação chega-lhes mais rápido, às vezes, do que um apostador comum, não é? Um apostador dito recreativo. A grande diferença, diria eu, entre um sindicato e um apostador profissional, não recreativo, é o fator de escala com que fazem as coisas, não é? Porque existe toda uma estrutura. Primeiro, aproveitam-se das ligações existentes em diferentes partes do mundo. Os bons sindicatos, os grandes sindicatos têm ligações, sei lá, com a Ásia, com os Estados Unidos, com a Europa, etc, etc, tá bom? Depois, apostam em volume, tanto em quantidade como em dinheiro, em número de apostas, fazem imensas operações e fazem essas operações em diferentes casas de apostas. Depois, também aproveitam-se da liquidez que providenciam para o mercado, para obter, negociar melhores preços, entre outras coisas, né? Que é normal, se é um player que traz dinheiro, pode negociar. Já fora das apostas também acontece isso. Quem tem dinheiro muitas das vezes tem mais poder para negociar aquilo que deseja, né? Então vá, uma estrutura exemplo, não estou a dizer que são todas assim, este é um exemplo do que ele me explicou. Existe um CEO, o dono da empresa, pronto, existe este lead handicapper, existe um lead better, isto por exemplo podia ser a linha de gestão, esta primeira linha, depois uma linha de mais operacional, talvez, e depois abaixo desta linha pode haver mais uma, duas linhas, percebem? Isto às vezes são grandes organizações, tem muitas pessoas que, por exemplo, o Information Providers. O Information Providers pode ter N pessoas por baixo da alçada dele, não é? Pessoas que vão ao estádio, etc, etc. Mas vamos tentar perceber as funções. O CEO, para já, é o principal investidor na organização, é o que vai tomar a decisão final sobre onde é que se deve investir ou não, tá bom? Depois faz também a distribuição do dinheiro pelas diferentes casas, lá está, passem-me a informação e eu tomo a decisão final, como é que eu quero distribuir este dinheiro, consoante também o estudo que foi feito pela linha inferior, tá bom?
Às vezes o CEO, esta figura CEO também se pode confundir um pouco com o head better ou com o handicapper, tá bom? Há estruturas mais pequenas, maiores, só dei aqui uma imagem que pode haver um chefe da organização, não é? Ou tipo o presidente, e depois tem a linha de gestão alta, não é? Que o ajuda a tomar decisões. Este caso é o CEO. Agora, este personagem, o lead handicapper, vamos lá tentar perceber o que é que ele faz dentro da empresa. Primeiro, é responsável por definir que apostas serão selecionadas. Ele vai compilar muita da informação para depois dar então ao CEO, não é? Utiliza uma combinação não só de modelos estatísticos, como outros métodos mais qualitativos. Também é responsável por providenciar uma lista para o CEO, quais são os jogos recomendados para ele depois fazer a distribuição do dinheiro. Quais são os jogos que poderão ter retorno ou que se adequam à estratégia da empresa. Depois também é responsável por fazer uma compilação de notícias relevantes para fornecer ao CEO e ao lead better para tomarem melhores decisões, tá? Eles estão todos em ligação, não é? Eles falam uns com os outros. Vejam, este lead capper está mais associado aos métodos, uma parte mais de gestão. Vão ver que o lead better é um bocadinho diferente. Então, vamos ver quem é que está na alçada do lead handicapper. Como já perceberam, isto são grandes organizações, por vezes, e têm que ter pessoas específicas para determinadas tarefas, não é? Este lead handicapper vai delegar tarefas para data providers, para handicappers, para quem reúne informação, não é? E pode haver pessoas para tratamento de dados, ou um departamento inteiro, tratamento estatístico. Pode haver uma pessoa responsável pela obtenção de informação de lesões, e este diz, olha, vai àquele estado e vai ao outro, vai ver o que é que se passa, tá bom? Depois passa-me a informação. Cria-se aqui um grupo de trabalho, não é? E esta sabedoria de multidões deles, não é? Depois acabam por compilar a informação e tentar passar algo para o CEO para tomar a melhor decisão possível, não é? Isto é o lead handicapper, não é? Agora vamos ver o lead better. Qual é o objetivo do lead better? Ele tem que encontrar quem aceita as apostas e paguem. Vejam, ele depois, ok, temos uma compilação de jogos que queremos apostar agora. Este vai estar responsável por encontrar quem aceita as apostas e que tenha uma boa reputação. Tem que organizar todo um grupo de pessoas e estruturas, não é? Tem que coordenar as apostas de maneira a que todo o dinheiro disponível seja correspondido sem grandes impactos ao mercado. Isto tem que haver uma certa subtileza. O que é que eu quero dizer com isto, não é? Vejam, eles têm muito dinheiro que querem pôr no mercado, não é? Querem ter um retorno de... Mas se tentarem colocar tudo de uma vez só, não é? Vai ter um impacto negativo nas linhas, não é? Já vos vou mostrar, por exemplo, uma estratégia que eles utilizam de manipulação das linhas. Então, isto tem que ser muito subtil. Vão a uma casa, vão a outra, podem aproveitar casas físicas, como vamos ver mais à frente, etc. Mas tem que ser feito de maneira a que primeiro consigam pôr o dinheiro todo que desejam, para depois o mercado então reagir a isso, tá bom? E não, enquanto eles estão a pôr, o mercado começar logo a reagir. Isso depois pode estragar a estratégia deles. Portanto, este lead better tem uma função muito importante, que é responsável por criar um networking de associados dispostos a providenciarem um mercado de apostas, liquidez a troco de uma percentagem FII e acesso a apostas vencedoras. Isto é muito interessante, não é? Porque estes lead betters, toda a gente conhece tipo marcas brancas, não é? Aquelas marcas tipo, sei lá, Molybets e outras coisas. Essas marcas, por exemplo, essas entidades podem quase que ser uma organização de lead better que fornece liquidez a um sindicato. Por exemplo, estou a dar um exemplo, nem sei se isto acontece, mas era perfeitamente. Isto também acontece às vezes nos mercados financeiros. Há certas plataformas para o mercado retalhista existem para fornecer liquidez aos traders de alta frequência. Até podem investigar isso na internet. É um assunto bastante interessante. E eu vejo isto às vezes um pouco como isto. Estas marcas às vezes que existem são tipo agentes que criam liquidez para o mercado, que pode servir também para estes sindicatos então injetarem dinheiro, etc, etc. Muito interessante. Tem muito que se diga neste capítulo. Outra coisa que eu queria falar era sobre o inside information. Isto não é obrigatoriamente informação inacessível, tipo os mercados financeiros, né? Às vezes há pessoas que sabem de antemão algumas coisas que vão acontecer e vendem ou compram determinado estoque, não é? E depois esperam pela valorização ou desvalorização, não é? Não é bem isso. Às vezes
Isto é simplesmente um cultivo de boas relações com jogadores e treinadores, né? Em que têm contacto permanente e depois eles falam, às vezes dizem qualquer coisa que é extremamente vulgar, se calhar em tipo de conversas de café e de almoço, que serve de informação, de dica para depois para o sindicato aproveitar, né? Mas também pode vir de coisas simples, como alguém que tem informação prática, do estilo um repórter local que pode ter informação pública, mas que a maior parte das pessoas não investe tempo a procurar essa mesma informação. Aliás, a maior parte do mercado é recreativo, não é? Tem muita pressa em apostar. Mas também pode ser alguém que tipo visita o estádio ou os treinos no dia anterior para ver as condições do mesmo, ou então de repente observa que houve uma lesão de um jogador principal, não é? O que é que acham que vai acontecer? Ele passa logo a informação para o sindicato, não é? Porque eles recebem então, têm aquela rapidez de informação, a casa de apostas ainda não reagiu à informação, mas os sindicatos muitas vezes recebem informação primeiro que as casas de apostas, né? E aproveitam-se disso mesmo. Tá? O poder dos sindicatos, a meu ver, é esta habilidade de reunir informação e conseguir processá-la rapidamente para ver o que pode influenciar no movimento das linhas. Apesar que hoje em dia é cada vez mais difícil este tipo de coisas, né? Há muitos anos atrás, quando a tecnologia não estava tão evoluída, talvez fosse mais fácil. Hoje em dia a informação chega ao público rapidamente. Então, quais são as vantagens dos sindicatos? Eu tenho um problema, que é, eles têm um grande poder monetário, mas ter que gerir uma organização e ter que oferecer um FII a intermediários não parece ser uma vantagem, não é? Porque toda esta estrutura, às vezes as pessoas entram no negócio, mas querem uma parcela também do dinheiro, não é? Claro que eles têm acesso a uma rede com retornos, se calhar esperado positivo, podem fazer apostas, mas isto é uma estrutura pesada, não é? Tem muitos custos. Mas existem vantagens, existem duas grandes vantagens e eu vou-vos explicar. Vantagem número 1. A habilidade de apostar cedo, antes de dar uma chance das linhas se moverem. Eu vou falar disto, vocês já viram do meu desafio das 3 horas. Lembram-se que às vezes fazíamos apostas tipo à segunda, que eram para jogos que iam ser realizados tipo na sexta, no sábado ou no domingo, antes da maior parte das pessoas se manifestar. Porque se vocês deixam as apostas muito para a altura do jogo, provavelmente já haverá pouquíssimo valor nas apostas. As linhas já estão num sítio bastante eficiente, não é? Como foi mostrado pela sabedoria das multidões, etc. Não é? Por isso é que eu vos digo, se querem procurar apostas, procurem-nas mais cedo, tentem encontrar valor, não é? Porque apostar muito em cima do acontecimento normalmente tem um valor esperado negativo, a não ser que utilizem se calhar a sabedoria das multidões para apostar nas casas recreativas. Bem, casas Sharp abrem os mercados, mas tendem a limitar o dinheiro que entra e vão aumentando os limites com a proximidade do jogo. Isto é a maneira que eles têm de aproveitar a informação dos sindicatos. Não é? Tiram partido dos Sharps, da sabedoria das multidões e dentro destes Sharps estão estes sindicatos. Porque vejam, ao não deixarem que eles ponham muito dinheiro no mercado muito cedo, não correm o risco de saírem prejudicados. Quando eles começam a ver entrar dinheiro, não é? E à medida que o jogo se aproxime e à medida que existe mais opiniões de outras pessoas, então aumentam os limites e vão deixar. Mas a linha deles é muito dinâmica e vai-se ajustando, não é? Para reduzir o risco no mercado, como é óbvio. Não é? Depois também vimos a semana passada o Reverse Line Movement, que tinha a ver com a influência dos Sharps, não é? Enfim, quem não viu esse vídeo, veja da semana passada, tá bom? As casas soft já funcionam de maneira diferente. Normalmente os limites stake continuam a ser os mesmos desde a abertura até ao fecho. Em muitas delas, algumas já têm um comportamento tipo Sharp, mas algumas, os sindicatos aproveitam-se disto mesmo. Então fazem uma grande distribuição, têm vários colaboradores, têm várias entidades que aproveitam e vão pondo o dinheiro nas odds que eles acham que poderão ter retorno. Outra coisa que eu quero falar é que as casas soft normalmente têm uma postura reativa.
porque se alguém tiver problemas basta limitar e fechar a conta. Eles não se preocupam em ter uma linha eficiente, não é? As casas soft tendem a copiar e seguir as casas sharp, e há umas que às vezes a reagirem às casas sharp são lentas. Quando eu digo lentas, às vezes demoram horas, por exemplo, a fazer a alteração da sua linha. A linha já se moveu. Outras é uma questão de segundos, se calhar, mas há outras que podem demorar minutos e horas até, ou se calhar dias, talvez. Bem, a vantagem número 2, a habilidade, isto é uma grande vantagem, de mover a linha para manipular o mercado quando apostam mais cedo. Estão a ver? Porque se tentarem mover uma linha no início do jogo ou no próprio dia, vai ser muito mais difícil. Então, isto tem 2 passos que são muito interessantes. O primeiro passo é: apostam nestas casas onde conseguem mover a linha, mas não apostam logo tudo. A ideia é manipular a linha, ou seja, metem algum dinheiro e esperam que o networking das outras casas acompanhe ou copie o movimento. Às vezes podem utilizar esta estratégia mesmo nas casas profissionais. E se as casas profissionais acharem, espera lá, está aqui a entrar dinheiro, se calhar temos de descer a odd, e os outros depois veem as casas profissionais, epá, vamos descer a odd porque a profissional desceu, e acompanham. Se fizerem isso, o que é que eles depois aproveitam? O mercado, depois de se mover, apostam no lado contrário. Depois ali já entra mais dinheiro, né? já conseguem. É como se for bem executado, tiram um grande partido das odds. É como se fosse um Dutching, em que ganham dinheiro independentemente do resultado. Imaginem o que é estes sindicatos moverem uma linha de handicap 0 para handicap menos 0,25. Ou seja, a odd no handicap 0 estava a 2, mas conseguem mover a linha de tal maneira que agora o correspondente a 2 é o handicap menos 0,25. Não parece grande alteração, correto? Mas a verdade é que vão ganhar muito dinheiro, porque eles trabalham em volume, e às vezes um movimento que poderá corresponder a 3, 5% de milhões pode ser bastante dinheiro. Não é? Já estão a ver a ideia. Mas nem tudo é um mar de rosas, como é óbvio, não é? Em princípio funciona, mas a manipulação de linhas nunca é perfeita. Às vezes outros apostadores profissionais reagem a movimentos falsos da primeira aposta e o mercado ajusta-se rapidamente. É o que eu digo, hoje em dia o acesso à informação é muito rápido, especialmente a informação de mercado. Os apostadores profissionais às vezes podem não ter a informação, por exemplo, que os sindicatos têm lá do jogador de campo, do treino que se lesionou, mas os que analisam o mercado percebem como é que se calhar o dinheiro está a entrar e o que é que está a fazer mover as linhas. E se isso acontecer, às vezes desperdiçam dinheiro, porque eles estavam a tentar manipular a linha e não conseguiram, que o mercado ajustou-se rapidamente e eles não tiveram tempo para fazer entrar o seu dinheiro. Mas lá está, isto funciona também se for feito com alguma antecedência. Isto é muito difícil de manipular uma linha em cima do acontecimento. As casas que seguem os profissionais por vezes também não caem no engodo destes movimentos dos sindicatos, e então os sindicatos vêem-se numa situação que não têm ação suficiente no mercado para conseguir fazer um turnover do dinheiro que eles pretendiam. Para conseguirem mover linhas, por vezes os sindicatos têm que investir ainda mais dinheiro. Às vezes terão que apostar mais 5 a 10 vezes que os limites das casas profissionais. Necessitam realmente de um grande volume de dinheiro, não é? Porque chega a um ponto em que a casa profissional se calhar tem que se render. Olha, vamos ter que descer, não há volta a dar, entrou demasiado dinheiro. Pronto, a não ser que tenham confiança absoluta nos seus métodos, ótimo, ou noutros apostadores profissionais que não pertencem a sindicatos, também pode acontecer, não é? Por isso, isto nem sempre se faz dinheiro com os sindicatos, está bom? Agora, será que eles fazem dinheiro, têm vantagem relativamente a um apostador recreativo? Claro que sim, não tenho dúvidas nenhumas, não é? E agora, é a minha opinião pessoal, não é? Atualmente faz mais sentido apostar com valor, devido aos avanços tecnológicos e o acesso livre à informação. Hoje em dia nós recebemos a informação muito rapidamente, não é o que era há 10 anos ou 15 atrás, não é? Por isso, se procurarem apostas de valor, como eu já vos expliquei, uma espécie no desafio das 3 horas, não é? Com alguma antecedência, antes de esperarem que o mercado se ajuste, não é? Se vocês tiverem métodos para encontrar valor no mercado, correm menos risco financeiro e não precisam de uma estrutura tão grande como a de um sindicato, não é? Para começarem a ser lucrativos. É uma opinião pessoal, podem discordar de mim, não é? Mas pronto, a história e a minha experiência mostra-me isso mesmo. Pronto, malta!
é tudo. Espero que tenham gostado, sim, deste vídeo sobre os sindicatos, que fiquem com uma ideia diferente dos sindicatos, que não é nada do outro mundo, é como se fosse uma pequena empresa em que se aproveita de informação, basicamente, tem acesso rápido à informação e tenta capitalizar com essa informação. Malta, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, sim, e pronto, mais um capítulo para a vossa educação de apostas desportivas. Sim, tchauzão!